professavam em público a sua fé em um Deus, nas reuniões privadas eles insistiam em diferenciar a imagem popular de Deus como mestre, rei, senhor, criador e juiz, do que essa imagem representava. Então, publicamente, eles falavam, creio em um Deus, Pai, creio, claro, sem problema. Mas nas reuniões privadas vai ficando claro que eles estão diferenciando essa imagem popular de um Deus criador e do Deus entendido como a derradeira origem de todos os seres. Aqui o Valentino vai fazer um grande esforço em distinguir esse Deus, que é a origem de todos os seres, do Deus Criador, como a gente já viu várias vezes nos textos gnósticos aqui nos nossos estudos. E aí a gente vai encontrar nos textos gnósticos essa denominação para esse Deus original, que o Valentino denomina de profundeza, ou bitos em grego, que é BY, bitos. Os seus seguidores descreviam como um princípio fundamental, invisível, incompreensível. É o mesmo uno que aparece como mônada ou como espírito invisível lá no Apócrifo de João, que eu já abordei bastante com vocês. Então, em alguns textos, ele vai ser chamado de espírito invisível, de pai da totalidade, de inefável, de uno, de mônada ou de bitos, profundeza. São imagens bem interessantes que a gente encontra correspondências em outras tradições, egípcias inclusive, né? Grande parte dos cristãos, diziam eles quem? Os valentinianos. Grande parte dos cristãos, diziam os valentinianos, confundia imagens de Deus com a realidade. Salientava que algumas vezes as escrituras descreviam Deus como um simples artesão, ou um juiz vingador, ou o rei que governava no céu, ou até um mestre ciumento. Essas imagens, porém, diziam, não podiam ser comparadas ao ensinamento de Jesus de que Deus é espírito, ou pai da verdade. Então, os gnósticos, eles ficam muito incomodados em concordar que são a mesma coisa, né? Para eles, o artesão, o demiurgo, o criador, que é um poder de criação psíquica e material, não pode ser comparado a esse abismo, a essa profundeza, a esse pai da totalidade, esse pai da verdade, ou Deus uno, que é aquele princípio de unidade de todas as coisas que não pode ser descrito. Então, a gente vai encontrar depois no neoplatonismo, no Plotino, a gente encontra bastante isso, na descrição do uno, na primeira hipóstase, e a gente encontra muito na mística cristã, com neoplatônicos também, como o pseudo-Dionísio Areopagita, que é a linguagem apofática, a linguagem de dizer que é tão uno que é inacessível, porque a gente só pode conhecer quando há sujeito e objeto, quando há uma mente que conhece alguma coisa. Mas no âmbito da unidade não existe alguém conhecendo algo, só existe a unidade. Então ela não pode ser chamada de Deus ou de Criador, ele não pode ter uma vontade própria, ele não pode ser ciumento, ele não pode ser vingativo, ele não é um governante, ele não é um artesão do universo. É um pai da totalidade, é um espírito invisível, além de todas as coisas e além até mesmo de qualquer tentativa de descrição verbal. Então, tudo aqui que a gente fica tentando descrever é um exercício inútil, né? O autor do Evangelho de Filipe, Segue Apágios, que é outro texto valentiniano, mostra que nomes podem ser muito decepcionantes, né? Justamente esse ponto. Pois os nomes desviam nosso pensamento do correto para o incorreto. Assim, aquele que ouve a palavra Deus não percebe o correto, mas o incorreto. Desse modo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a vida, a luz, a ressurreição, a igreja e todo o resto, as pessoas não percebem o que é correto, mas o incorreto, porque elas estão atribuindo apenas significados semânticos, conceitos. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa, você pergunta para uma criança, às vezes ela pensa num barbudinho sentado numa nuvem, que castiga ela se ela roubar o pirulito do coleguinha na escola, né? São formas infantis, a gente tentar atribuir significado para algo que está além de qualquer verbalização, de qualquer conceito que a nossa mente concreta não consegue alcançar. Por isso que nos textos como o Apócrifo de João e o Apocalipse sem título e outros desses textos gnósticos, vai ter uma ênfase muito grande e que ele não pode ser dito como um Deus, que ele é além de qualquer Deus, porque ele é invisível.
ele é incognoscível, ele é eterno, ele é inefável. Eterno já é uma afirmação, né? Então, a gente afirma o que não pode ser visto, né? Ele não pode ser medido, mensurado, nomeado, está além, muito além. E aí que vai ser a grande divisa dos gnósticos com a ortodoxia, porque realmente eles vão se recusar a aceitar o Deus do Velho Testamento como esse Deus inefável, essa unidade inefável, né? A Pagels comenta sobre o Paul Tillich, que é um teólogo protestante, fez há pouco uma distinção semelhante entre o Deus que imaginamos ao ouvir essa palavra e o Deus além de Deus, ou seja, o fundamento do ser, que subjaz a todos os conceitos e imagens. E é interessante porque quando a gente fala de Deus, a gente está traduzindo a palavra grega theos, né? E na filosofia a gente encontra, né? Platão falando de theos, a gente encontra esse conceito, só que a nossa mente cristã ocidental, né, judaico-cristã monoteísta, deística, quando a gente lê theos, a primeira coisa que vem à nossa mente, acredito que na maioria de vocês, né, não posso falar por todo mundo, mas vem essa imagem do Deus cristão monoteísta, do Deus judaico criador, desse Deus antropomorfizado, né? E quando os gregos antigos estão falando de theos, eles não estão falando de um Deus antropomorfizado, eles estão falando do fundamento divino de todas as coisas, né? É um pouco mais complexo. O que tornou a sua posição herética? Por que Irineu considera essa modificação do monoteísmo tão crucial? Ou, na verdade, repreensível, né? Que Irineu exigiu que de seus seguidores a expulsão dos adeptos de Valentino das igrejas por serem hereges. Então, o Irineu, ele estava pregando um monoteísmo desse Deus antropomorfizado, esse Deus único que você tem que acreditar, que criou todas as coisas. Os gnósticos já estão fazendo um exercício mais de uma exegese filosófica, né? Eles estão distinguindo um poder menor, um poder demiúrgico, de um poder divino, que é a unidade. E aí isso incomodou muito o Irineu. Incomodou tanto que ele pede que os hereges valentinianos sejam expulsos das igrejas. Ou seja, os gnósticos estavam lá numa boa, tendo as opiniões deles, sem brigar com ninguém, o Irineu foi lá brigar com eles, né? Começou com ele a briga. Então, a gente vai ver uma diferença entre os gnósticos e o cristianismo ortodoxo, porque o cristianismo ortodoxo vai ser monoteísta, e os gnósticos vão ser mais próximos de um monismo, essa ideia de uma unidade fundamental de todas as coisas, que depois se manifesta ou se jorra como multiplicidade, mas que há um caminho de retorno. Então, são visões de mundo muito diferentes, mas ambas se apoiando num discurso que se refere a um Cristo, ou o Valentino se apoia na figura de Jesus também. Então, vocês percebem como isso vai criando um desconforto muito grande entre eles? Continua Pagels. Quando investigamos como a doutrina de Deus funciona de fato nos escritos gnósticos e ortodoxos, né, quando a gente põe em comparação, podemos ver como essa polêmica religiosa também envolve questões políticas e sociais. De forma mais específica, no fim do século II, quando os ortodoxos insistiam em um Deus, eles validaram ao mesmo tempo o sistema de governo no qual a igreja era governada por um bispo. Quando os cristãos ortodoxos e gnósticos discutiam a natureza de Deus, eles estavam ao mesmo tempo discutindo a questão da autoridade espiritual, porque no Brasil a gente ainda está tentando isso, né, separar o Estado como laico e a religião como cada um escolhe a sua, né? Mas naquela época não havia nenhuma distinção, né? Tanto que os imperadores romanos perseguem os cristãos por professarem uma fé diferente do paganismo da época, vigente na época, né? E aí depois vai trocar, né? Os cristãos vão perseguir os pagãos. Enfim. Então, a autoridade religiosa, ela se mescla com a autoridade temporal. Então, quando os ortodoxos dizem só há um Deus, eles também estão querendo dizer só há uma autoridade religiosa, só há um bispo, eu que mando. E aí, quando os gnósticos se recusam a obedecer a essa ideia de um Deus único antropomorfizado, eles também estão criando uma dificuldade de natureza política, social e religiosa, né? Clemente de Roma não é o Clemente de Alexandria aqui, tá? Clemente de Alexandria é um cristão que se aproxima bastante de uma visão gnóstica. O
O Clemente de Roma, que é um bispo do ano 90, já é iniciozinho da formação da igreja, ele fala da insubordinação de jovens da comunidade de Corinto, que depuseram os mais velhos. Ele fala em obediência e demanda que as autoridades da igreja sejam obedecidas. Então, Clemente é um bispo lá que está em Roma, e ele fica sabendo de acontecimentos lá em Corinto, região da Turquia, de comunidades cristãs, aquelas que Paulo escreve, circula por lá também, né? E havia algumas comunidades já cristãs se formando e se estruturando, e parece que alguns jovens rebeldes, eles depuseram algumas das autoridades dessas comunidades e estavam mudando as coisas por lá. E aí o Clemente escreve, por isso que a gente tem o registro sobre esse acontecimento, falando sobre a importância de obedecer à autoridade da igreja e demandando que as autoridades da igreja sejam, né, obedecidas e impostas. E aí que começa um pouco aquela estrutura de autoridade imposta à força. Aqui é o prenúncio do que vai acontecer. Nesse ponto, a teologia do Clemente, ela se torna prática. Por quê? Porque eles vão fazer argumentações teológicas para explicar por que eles são autoridade, né? Ele fala que Deus delega a sua autoridade de reinar aos governantes e líderes na terra. E é isso que vai depois dar lá na Idade Média, que o Luís XV e os reis são Deus encarnado na terra, né? Então, aquele que é um governante, que é o rei, que é o líder, que é a autoridade de uma igreja, ele tem a sua autoridade delegada por Deus. E, portanto, ele não pode ser questionado, muito menos deposto por uns jovens arruaceiros, né? Essa era a questão para o Clemente. Então, ele usa todo um argumento teológico para tentar se autoafirmar como autoridade e evitar a baderna, na visão dele, né? Quem são os governantes indicados? Clemente responde que são os bispos, os padres e os diáconos. Quem se recusa a curvar-se e a obedecer aos líderes da igreja é culpado de insubordinação contra o próprio Deus. Ou seja, se você não me obedece, se você não está obedecendo eu, que sou o bispo, então você está desobedecendo a Deus. Essa é a visão que eles tentam emplacar. Arrebatado por seu argumento, Clemente adverte que quem desobedece às autoridades divinas ordenadas recebe a pena de morte, ou seja, muito amoroso e compassivo da parte dele, né? Se ninguém concorda com ele, merece a pena de morte. Se ninguém obedece ele que é proclamado pelo próprio Deus, autoproclamado, né? Porque ninguém proclamou ele, então merece a pena de morte, mesmo fazendo parte do clero. E aqui, já ano 90 DC, mais ou menos, eles começam a fazer essa distinção mais forte entre ortodoxia e hereges, né? Aqui que começa os primeiros passos de definir o que é um herege. Porque eles começam a ter esses choques de opiniões, esses choques de poder, e alguns vão se autoafirmar e outros vão questionar aquilo, né? Clemente, então, mesmo fazendo parte do clero, o Clemente, ele insiste em hierarquizar cada membro, bispo, padre ou diácono em sua própria ordem. Ele está querendo botar ordem na coisa, botar uma estrutura, criar uma hierarquia mais rígida, né? E cada um deve observar as regras e mandamentos de sua posição o tempo todo. Ele quer deixar bem claro quem manda e quem não manda. Clemente pretende estabelecer a igreja em Corinto nos moldes da autoridade divina. Então, como Deus reina no céu como mestre, senhor, governante, juiz e rei, na terra delega o seu governo a membros da hierarquia eclesiástica, que agem como generais no comando de um exército de subordinados, reis que governam o povo, entre aspas, juízes que presidem no lugar de Deus. Então, quando eles tentam fazer essa estrutura da igreja começar a se fundamentar, eles estão se colocando como aqueles que mandam. Só que ninguém ordenou eles, né? Não existe nenhuma obrigação em a gente aceitar eles como os representantes de Deus na Terra. Eles falaram isso sobre si mesmos, e isso que é engraçado, né? E colou. Inácio de Antioquia, que é uma geração depois de Clemente de Roma, né? Ele já está lá no ano 105, 110, ele foi mais longe que Clemente, porque ele considerava as três classes, bispos, padres e diáconos, como a ordem hierárquica que espelhava a organização divina do céu. Então, tinha uma trindade no céu e tinha uma trindade na terra. E aquilo não poderia ser contestado.
Como há apenas um Deus no céu, declara Inácio, só pode haver um único bispo na igreja. Um Deus, um bispo, tornou-se o slogan ortodoxo. Inácio adverte o laicismo a reverenciar, honrar e obedecer ao bispo como se fosse Deus, pois o bispo, no ápice da hierarquia eclesiástica, preside no lugar de Deus. É uma sede de poder muito grande, se a gente lê assim com outros olhos, né? Ele está dizendo, se há um Deus, há um bispo. Eu sou o bispo, que bom. Então, é como a gente vê na política quando os senadores votam a favor do aumento do próprio salário, né? Não tem ninguém para contestar. Ele disse que ele é Deus na Terra e quem contestar ele é porque está desobedecendo a Deus. O que a gente vai fazer, né? E aí surgem os conflitos. Então, estaria Inácio apenas tentando engrandecer a sua própria posição? Um observador cínico poderia suspeitar que estivesse mascarando poderes políticos com retórica religiosa, que é o que a gente no século XXI pensaria, né? Ele quer poder político, então ele está usando a retórica religiosa para se emplacar como autoridade, como alguém que tem poder pessoal. Porém, a distinção entre religião e política, que para nós é tão familiar, era muito inusitada na compreensão de Inácio. Para ele e para os seus contemporâneos, pagãos e cristãos, as convicções religiosas envolviam necessariamente relacionamentos políticos e vice-versa, né? Porque eles espelham o mundo que eles vivem e se relacionam, enxergam, como o que eles acreditam. Então, se você acredita que há um Deus único, você tem que acreditar que há uma autoridade única que vai mandar em você, porque o Deus do Velho Testamento manda e desmanda. Ele é ciumento, ele é vingativo e ele exige adoração. Então, como representante desse Deus, eles vão ser ciumentos, vingativos e exigir adoração. É o que acontece. Inácio acreditava que Deus se tornava acessível à humanidade por meio da igreja. Os bispos concordavam que a ordem humana refletia a autoridade divina no céu. Só que eles decidiram como é que era isso, né? O que aconteceria se alguém questionasse a sua doutrina de Deus, como quem está no ápice da hierarquia divina e legitima toda a estrutura? O que aconteceria se alguém questionasse isso? E questionasse esse bispado como o ápice da estrutura autoritária, né?